Glória a Deus, povo abençoado, meu povo e meu povinho. Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe Bíblia? Ai, 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 esse povo não. Eu. A pastora Bárbara vai ensinar vocês a trazer a Bíblia agora. Aleluia. No Salmo de 120, número 122, conhecidíssimo, o Salmo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Quem já ouviu esse Salmo? Eu sou apóstolo. Aleluia, o povo acordando, está acordando, é o calor, né? Então, principalmente todos nós, mas principalmente agora que estamos no evangelismo, né? A gente tem que levar isso para as pessoas, a alegria. Porque você não vê um bom vendedor chegar e oferecer o produto e dizer: eu estou vendendo aí esse produto, se vocês quiserem comprar, é isso aí. É assim não? Não, um vendedor bom, ele tem confiança no produto dele e ele chega com ânimo, com alegria e ele demonstra que aquilo é bom. Então, as pessoas não vão acreditar se a gente chegar triste, deprimido, chegar se arrastando. As pessoas primeiro, elas vão vir pelo que elas veem em nós, pela mudança que elas veem em nós, amém? E essa alegria do Senhor, ela que nos transforma. E é essa alegria que a gente tem que levar para as pessoas. É esse amor, é essa felicidade, é esse motivo de alegria. Nos dias de hoje, de tanta dor, de tanta briga e contenda, a gente tem que ser um representante do Senhor e levar essa alegria, amém? Amém. Quem aqui é um representante do Senhor? Glória a Só Deus. o apóstolo e o Gabriel. Agora está aumentando, você percebe? Amém? No livro de Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos pelo Espírito andemos também no Espírito. Amém? Isso tem tudo a ver com a palavra de Salmos, porque como que eu vou pregar algo que eu não estou vivendo, né? Então eu vou decidir nessa tarde me alegrar, porque a gente não pode esperar pelas coisas acontecerem, pelas bênçãos virem, por ser abençoado de um lado, ser abençoado de outro, para a gente se alegrar. A gente que decide se alegrar. Aqui, como diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria, amém? Amém. Estar na casa do Senhor. Glória a Deus. As bênçãos, elas correrão atrás de nós. Mas a nossa alegria é de estar na casa do Senhor, estar na presença de Deus, amém? Amém. Vamos colocar de pé. Sei que vocês estão cansados, está muito quente, mas já vai melhorar, amém? O Senhor vai trazer um refrigério. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, por esse culto, Deus. Que o Senhor possa usar, Deus, os louvores, a palavra, Senhor, para falar com o teu povo, Senhor. Aqueles que nos assistem hoje também, que o Senhor possa alcançar a todos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos por esse culto, Senhor, pelo que o Senhor tem feito aqui, Deus. Em nome de Jesus nós somos gratos a Ti e te pedimos que o Espírito Santo se faça presente neste momento, neste culto. Tudo que é feito aqui é feito para o Senhor. Então nós entregamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, vem em nosso meio. Em nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Toma as nossas vidas, toca o nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença, sem Ti não somos nada. Nós queremos, Senhor, nesse tarde, Deus, entregar esse culto a Ti em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor nessa tarde.
É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós viemos. É dele, por Ele, todas as coisas. Tudo veio do Senhor e tudo volta para Ele. E nós te damos nesta tarde, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória. Nós engrandecemos o Teu nome, nós Te exaltamos aqui, nós adoramos o Senhor. Tu és o nosso Deus. Aleluia, nós te amamos, Senhor. A Ti nós entregamos todo louvor, toda adoração nessa hora.
como aquilo doeu, né? Como aquilo doeu, como aquilo machucou. E a gente fica pensando quanto mais Jesus sofreu. Às vezes um prego que entra no nosso pé, um espinho que entra no nosso dedo, né? Um bicho que às vezes pica, já dói, já incha, já machuca. Imagina tudo que Jesus sentiu, aquela coroa de espinhos venenosos, aquele chicote de corda com aquelas bolas de terra na ponta. Não é tão leve como mostra nos filmes, foi muito mais pesado do que a gente vê. E a gente não tem noção de tudo que ele sofreu por mim, por você, o preço que ele pagou para nos reconciliar com Deus, para nos devolver aquilo que o pecado nos roubou, aquilo que o diabo nos roubou, aquilo que lá no início foi entregue na mão do inimigo, mas que Jesus foi lá pegar de volta, a nossa reconciliação com Deus. E isso é extraordinário, né? E é por ele que a gente vive. Quando a gente está cansado, quando a gente está desanimado, quando a gente está desmotivado, a gente tem que se lembrar de Jesus. E que ele foi para a cruz até o fim, que ele não andou para trás, ele não retrocedeu, ele não parou, ele prosseguiu, ele foi até o fim por mim, por você. E por ele vale a pena. Por ele nós prosseguimos, porque ele nos amou primeiro. E ele fez uma promessa de que ele vai voltar para nos buscar, para nos levar para um lugar que ele mesmo foi preparar. Ele mesmo foi preparar um lugar para nós. E ele mesmo vai voltar para nos buscar e nos levar para lá com ele para sempre, para a eternidade. E enquanto esse dia não chega, a gente continua vivendo por ele nessa terra. Quem vive por ele nessa terra viverá com ele na eternidade. E eu vou falar de novo. Quem vive por Jesus nessa terra viverá com ele na eternidade. Diga isso. Quem vive por Jesus na terra viverá com Jesus na eternidade. Amém? Então esse é o momento de nós gastarmos a nossa vida. Esse é o momento de nós entregarmos a nossa vida. Vamos declarar só eu e você mais uma vez? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia! Glória a Deus. Não, você pode dar um aplauso melhor a Jesus, né? Aleluia. Glória, Espírito Santo. Glória a Jesus, glória a Deus. Essa é a promessa, Ele vem nos buscar. Saturado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu não
coração das pessoas. Jesus está voltando e é tempo de nós nos apegarmos a Ele. Vamos declarar isso? Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Essa é a mensagem. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Se você crê, dê um forte aplauso. Nós cremos, Senhor. Obrigado, Jesus, pela promessa da tua vinda. Porque o Senhor é fiel, é fiel, é fiel. Nós cremos e confiamos na tua fidelidade, Senhor. Em ti nós estamos seguros. Em ti nós estamos seguros. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não.
Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir lá em Lucas 21. Lucas 21, a partir do primeiro verso, diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, quem lançou mais do que todos, esta pobre viúva, porque todos aqueles deram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, ou seja, daquilo que sobra, né? Daquilo que lhe estava sobrando. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra é conhecida como a oferta da viúva, né? Aqui essa viúva, alguém que principalmente nessa época tinha muita dificuldade para se manter, para se sustentar a sua casa, e Jesus estava ali observando e ela lançou 2 pequenas moedas, como se fosse hoje para nós aí 2 moedinhas de 10 centavos, né? 2 moedinhas de 5 centavos. Sabe aquela moedinha que a gente acha na rua? Nem acha mais, é difícil achar moeda. Sabe aquela moedinha que está lá na sua casa, lá naquela caixinha, lá no cantinho, lá, aquela que você nem dá bola? Essa era a oferta dela, 2 moedinhas. E as outras pessoas que estavam ali, pessoas, digamos assim, bem de vidas, né? Tinham posses, e eles estavam ofertando grandes quantidades de valores, né? E até com um certo orgulho por estar ofertando, digamos assim. Mas aqui, como Jesus disse, quem deu a melhor oferta foi ela, porque todos aqueles outros que estavam ali, eles davam aquilo que não tinha valor para eles, estava sobrando, né? Eles não iria fazer falta nenhuma. E também eles deram aquilo que não estava no coração. Eles talvez não buscaram a Deus para saber o que Deus queria de oferta, porque muitas das vezes Deus não nos pede só o valor, mas nos pede aquilo que nos custe alguma coisa, seja um valor de dinheiro, ou seja algo para Ele, algo que façamos para Ele. E essa viúva, ela depositou ali todo o seu sustento. Eu vejo com essa palavra que não só no físico ela depositando aquelas moedas, mas no espiritual ela estava depositando toda a sua confiança no Senhor. Porque se ela deixou todo o seu sustento, aquilo que ia lhe sustentar, ali aos pés do Senhor, ela estava confiando que o Senhor ia sustentar ela. Amém? Então, nessa tarde, que a gente possa depositar a nossa confiança no Senhor, ofertar com esse coração, que
que o Senhor vai nos abençoar, amém? Amém. Que o Senhor vai receber a nossa oferta, que o Senhor vai nos abençoar, vai fazer multiplicar a nossa oferta. Mas para isso precisamos dar de coração, estar com o coração limpo para ofertar, amém? Não dar aquilo que não nos custe nada, não dar aquilo que não tem valor nenhum. Porque é muito fácil eu querer abençoar uma pessoa, chegar lá em casa e pegar um tênis furado e dar para aquela pessoa, né? Bom, mas chegar em casa e pegar aquele tênis que eu gosto, que eu uso e ofertar para uma pessoa, isso é ofertar de coração. Não é aquilo que está sobrando, é aquilo que a gente tem no coração. Amém? Amém. Então nessa tarde, com esse coração, a gente vai estar ofertando e estaremos orando. E antes de ofertar, eu quero falar, ainda bem que o Lua me lembrou, aproveitar já para falar sobre o projeto de vida. Amém? Quem já pegou lá na sede o envelope? Eu quero falar sobre a importância disso aqui, porque para muitos pode ser apenas uma lista de pedidos, né, para o ano que está iniciando, mas no mundo espiritual isso aqui tem um significado muito grande, muito forte, porque eu sei bem o que é isso, porque quando a gente não faz o projeto de vida, parece que a gente passa um ano em branco. Porque você chega no final do ano, você não pode nem questionar Deus. Poxa Deus, não fiz aquilo, não aconteceu isso, não. Está aqui no projeto, você pode olhar e conferir. E sabe, os maiores milagres na minha vida, minha casa, carro, filho, casamento, tudo que aconteceu na minha vida de milagre, sempre foi no projeto de vida. E o ano que eu não fiz, parece que eu passei um ano em branco. Então, vocês que já pegaram, não deixem de fazer o projeto. Amém? Amém. Então, neste momento, vamos ofertar, estaremos orando isso tudo. Pai, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a nossa oferta, Pai, como forma de gratidão ao Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor possa multiplicar essa semente, Senhor, e que o Senhor possa, Deus, entrar no nosso lar e cuidar da nossa casa, da nossa família, Senhor, de tudo aquilo que nos pertence, tudo pertence ao Senhor, porque o Senhor nos deu e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso te damos glória e glorificamos o teu nome, Senhor, porque tudo que temos veio de ti e tudo volta para ti. Então, como forma de gratidão, ofertamos nessa tarde, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe a nossa semente em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos dar uma salva de palmas para Jesus para receber o apóstolo. Amém. Glória a Deus. Não vou ter confiança. Agora sim. Amém, apóstolo Antônio. Aleluia. Aleluia. Que multidão. Aleluia. Cheio de líderes. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu estava olhando para eles, assim, eu me lembro do início da minha conversão. Eu me converti com 22 anos e eu sempre estava na igreja. Sempre. Não queria estar em outro lugar. Tudo que a igreja tinha como trabalho, assim, até lá numa igreja, né? Tinha umas 3 irmãs, que eram umas 3 senhoras de idade. Eu me lembro que eu me oferecia
para ajudar a limpar a igreja, porque eu queria estar envolvido com os trabalhos da igreja. Porque é muito bom servir a Jesus, não é? Muito bom servir a Jesus. E com Jesus a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Nunca perde. Sempre ganha. Eu quero falar, queridos, nessa noite, nesse final de tarde, a respeito de um assunto assim que eu já preguei sobre isso. De vez em quando eu gosto de meditar nisso, porque essa passagem fala muito ao meu coração. Números, capítulo de número 13. Números 13. Verso 1 a 3. A Bíblia diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe dentre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Até o versículo do versículo 4 até o versículo de número 15 fala essa lista de nomes. Verso 17: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou mal, quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas, também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai, Tamai, filhos de Anak. Hebron foi edificada sobre 7 anos, antes de Zoan, no Egito. E depois foram até o vale de Escol, e Davi cortaram um ramo de vinho, Davide, com um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. E chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho de uva que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias. Eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas, muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os Amalequitas, que habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos esta terra em herança, e seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir com aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel que a terra pela qual passaram a espiar lá é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes,
E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vou repetir o verso 33. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por este momento que estamos aqui, nesta tarde quente, Senhor. Obrigado pelo sol, obrigado por todas as coisas. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos em te servir, de poder ser parte do corpo de Cristo, de poder viver o teu reino como a tua palavra nos ensina a viver. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco nessa noite. Peço que o Senhor continue falando ao nosso coração. Desde quando iniciamos o culto, desde a palavra da abertura até agora, através dos hinos, nós estamos ouvindo a tua voz. Queremos continuar ouvindo o teu Santo Espírito. Que o Senhor tenha liberdade de nos ministrar. Repreendemos todo o cansaço espiritual, toda a fadiga espiritual, todo o ataque das trevas. Nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos esses céus que estão sobre esse lugar abertos, para que o Senhor tenha liberdade de, através do Espírito Santo, descer nesse lugar e nos tocar de uma forma sobrenatural. Que damos louvor, cremos em o nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Que pena que a Ana não quis fazer oferta, né? Correu para os meios, né? Ainda bem que estamos aqui para servir uns aos outros, né? Eu gosto, assim, em algumas fases da minha vida, eu gosto muito dessa mensagem, porque ela fala muito ao meu coração. Fala de promessa e de desafio. Todos têm uma promessa aqui. Amém. Sua promessa tem um desafio. Deus nos dá tudo de graça, mas ao mesmo tempo custa tudo. Né? Entendeu? Né? Meio assim, fora de contexto, mas, digamos assim, extremamente bíblico. Porque Deus havia feito uma promessa a esse povo através da vida de Moisés. Tirar eles da escravidão e levar eles para uma terra que manava leite e mel. Como passa na mente da gente, né, quando a gente olha para a palavra de Deus e diz assim: ah, Deus tem um plano na minha vida, tem um plano assim, que eu vou ser tal pessoa. Mas qual é o processo para que a gente se torne essa tal pessoa que Deus nos chamou para ser? Eu creio que Deus chama a gente sempre com o propósito de tocar em outras pessoas, em outras vidas. As promessas de Deus não eram exclusivas para esses homens que foram até lá. Tanto é que foram escolhidos 12 príncipes. A Bíblia faz questão de falar que eram príncipes, porque não eram qualquer pessoa. O príncipe, quando a Bíblia fala a respeito do príncipe, é bom a gente entender isso. Eles eram pessoas que nasceram num lar, que ouviam falar a respeito de Deus, e que neste lar se falava das promessas de Deus. E quando Deus tira o povo do Egito e mostra para eles que o Senhor está com eles, Deus diz a eles que vai tirar eles de uma terra de escravidão e levar eles para uma terra de prosperidade, de abundância. Só que primeiro tem que fazer, digamos assim, um relatório. E qual é o nosso relatório? Como nós pensamos hoje quando pensamos em promessa? Qual é a nossa ideia? Tudo vai ser muito fácil porque Deus está conosco. Né? Eu tiro isso olhando para Jesus. Jesus também veio cumprir uma grande missão, mas concluir aquilo que Jesus veio fazer tinha que ser uma pessoa que entendesse literalmente o que estava acontecendo naquela época para ser essa resposta a uma geração que não tinha discernimento de quem era Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz que o próprio Deus se fez como um homem, habitou
no ventre de uma menina, de uma criança, não era uma mulher formada, era uma menina de 16 anos de idade, Maria, quando ficou grávida a respeito de Jesus. E a Bíblia fala que ela vive todos aqueles processos da gravidez, da rejeição, da forma também como José entendeu, porque é impossível, né, uma pessoa gerar sem passar por aquilo que é feito para se gerar uma criança. A gente não está aqui, né, ainda bem que o novo menorzinho de todos, mas todos nós sabemos que nós somos resultados do amor dos nossos pais, né? O papai e a mamãe se amam e Deus nos deu a graça de vir a esta terra através do amor do papai e da mamãe. Só que aqui eles estavam diante de uma promessa e dos desafios que haviam diante da promessa. Toda a promessa de Deus, ela é de graça, mas custa tudo. Tem coragem de falar para quem está do seu lado? A promessa de Deus é de graça. Ela vai custar todo o seu coração. E é nos momentos de dificuldade que o nosso coração é testado. Nós não somos provados como tudo vai bem. Quando a gente está feliz, quando a gente ganha um monte de presente no ano, a gente está regozijando, né? Oh, meu guarda-roupa se renovou, ganhei um tênis novo, ganhei um celular, mamãe comprou um celular melhor, deu dela para mim. Acontece isso tudo no meio da família, porque isso é ser família. Mas está aqui um povo, queridos, que Deus disse para eles assim: olha, eu vou tirar vocês da escravidão e vou dar um lugar de prosperidade para vocês. Só que o caminho, o percurso, vai mostrar quem vai chegar e quem vai desistir. Porque chegar é uma decisão e desistir também é uma decisão. Eu posso estar feliz da vida hoje, amanhã eu posso acordar meio desanimado e dizer para mim mesmo: eu não quero, porque o processo é muito difícil, tem gigante na terra, né? Aquela ideia romântica da gente de que tudo acontece na maneira suave, isso entrou dentro de nós por causa dos falsos ensinamentos que existem nos dias de hoje, que distorcem aquilo que a Bíblia diz, que a bênção não acrescenta dores. A Bíblia diz que ela não acrescenta, mas a bênção nos ajuda a passar pelas dores. E as dores são parte do processo, é o gigante. E o gigante, às vezes, ele não tem um nome do lado de fora, ele tem um nome do lado de dentro, o nosso medo, a nossa timidez, a nossa falta, às vezes, de confiança de que algo que aparentemente parece que não tem solução, que a gente acredite que isso vai se tornar a solução. Às vezes aqui para a gente, por exemplo, vamos usar o exemplo do oeste. A gente está aqui, a gente diz assim: mas cadê o povo? O povo está do lado de fora. Nós estamos aqui do lado de dentro. O que nós estamos fazendo? Nós estamos evangelizando. Estamos levando a palavra de Deus para eles. Estamos fazendo a nossa parte. Agora é a parte de Deus. Os gigantes estão todos lá fora. Quantos gigantes vocês já enfrentaram lá fora? Uma porta fechada. Alguém que olha para vocês e diz assim: quero saber disso. Quantas portas fechadas, ainda bem que não tiveram. Eu tenho por isso, porque quando eu fiz um tempo de missões, nós fazíamos isso, íamos de casa em casa para convidar as pessoas para vir para a igreja. O grupo que saía para fazer a parte do prático ia para igrejas pequenas. E nessas igrejas pequenas, quem fazia o trabalho de evangelismo era o pessoal da Juventude. Então, nós saímos para fora para convidar as pessoas para vir para a igreja, e nós entendíamos a batalha espiritual que havia nisso. Em tudo na vida da gente, a gente vai precisar vencer a nós mesmos. Os gigantes do lado de fora, hoje, eles tomaram uma proporção diferente, eles estão do lado de dentro. Então, quando eu entendo que a minha guerra, a minha maior guerra está aqui, não aqui, eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo no mundo espiritual, porque no mundo espiritual há um conflito para que eu entre nesse estado de incredulidade, porque a incredulidade, ela bloqueia as promessas de Deus. E a incredulidade, às vezes, eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Às vezes, eu estou passando por algumas lutas, eu vou conversar com a Suzy, e
e às vezes até me escuta. Mas depois de me ouvir, ela não tem uma palavra de falar, ela não diz para mim assim, calma, que vai dar certo. Ela diz assim, tu estás passando por isso porque é a tua prova, é a tua guerra. E com o tempo eu parei de compartilhar essas coisas com ela, porque eu conheço ela. Então o que eu faço? Eu vou para Deus. E eu falo para Deus. Eu digo para Deus, ó Deus, o gigante é esse aqui. E eu estou em guerra comigo mesmo. Essa época do ano, para mim, né, vou dizer assim, eu quero que você entenda. Está falando de mim. Para mim é uma das piores épocas. Porque por causa da batalha espiritual que nós enfrentamos, das lutas que nós enfrentamos, o mundo espiritual é outro. Então, como eles tinham uma palavra e uma promessa, eu quero falar para você que tem uma palavra e uma promessa, que vale a pena você acreditar naquilo que Deus fala, porque aquilo que Deus fala é genuíno, é verdadeiro e vai acontecer. Porém, tem um tempo. Sai do Egito e vai em direção à terra da promessa. Quantos dias foi isso? Era para ser 11 dias e por causa da teimosia do coração se tornou 40 anos. Entenda como o gigante está do lado de dentro. No coração deles, ao invés de agradecer a Deus por eles saírem de um lugar onde eles eram aprisionados, eles começaram a reclamar do caminho, do percurso. E quem Jesus é? Jesus é o caminho. Ele é a verdade, Jesus é a promessa. E ele é a vida, a materialização da promessa. Então tudo aponta para Jesus. Então quando a Bíblia fala assim, que nele está o amém, está falando que Deus é fiel, que ele vai cumprir o que ele diz. E quando a palavra de Deus também diz que nós somos provados, e que é provado na verdade é a nossa fé, a nossa forma de crer, nós seremos provados sim, para que as promessas se cumpram. Por exemplo, vou te perguntar, tu quer só dançar? Tu também quer cantar? Tu também quer pregar? Então, sonhos que precisa ter perseverança. Tu quer só dançar? O que mais tu quer? Pregar? Isso. Sonhos. Mila, o que você quer? Quer muita coisa? Então, para cada uma dessas muitas coisas, você vai ter que perseverar. Porque a promessa de Deus nunca vai voltar atrás. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Amém. Porém, eu tenho a minha parte, que é o posicionamento. Eu vou ver essa terra que emana leite e mel, eu vou ver o altar, eu vou ver o microfone, eu vou ver as oportunidades, porém, permanecer sempre será a minha parte, porque eu sou tendencioso a desistir. Quando eu digo eu, estou falando de nós, da nossa humanidade. Então, o que eu preciso fazer? Viver alinhando o caminho. Ó Deus, eu estou meio desanimado assim, então mexe comigo que o negócio está pegando. E Deus, o que Ele vai fazer? Ele não vai dar uma injeção de amador na gente. Ele vai, às vezes, até provocar mais dor, para que nesse processo de dor, a gente possa falar para Ele assim, Senhor, eu creio na tua promessa, eu creio que o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir o teu plano. Agora você me pergunta, o que essa palavra tem a ver com hoje? Eu digo, tem tudo, porque eu também não sei, mas eu creio. Vim fazer aquilo que eu acredito, entregar o recado de Deus. E eu entendo, queridos, para nós vivermos o que Deus tem para nós, nós precisamos estar firmes. Independente de onde vem o vento, de onde vem a chuva, pensamos já estou vendo tudo lá fora, independente das dificuldades, Deus está trabalhando, mesmo através dos gigantes, dos fariseus, dos jebuseus, mesmo através de cada uma destas lutas, Deus está trabalhando em nós. Amém. Amém? Essa é aquela palavra que a gente diz assim, ai, aleluia. Porque Deus está trabalhando. Independente que é dezembro, não se desespere, né? Dito assim, lá, calma, que é dezembro. Não se desespere, mês que vem já chega já. Fique firme.
Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por este final do dia. Obrigado porque nós estamos aqui e o Senhor nos chamou para vencer, sempre vencer. O Espírito Santo trabalha dentro de nós. Espírito Santo, para que os nossos olhos se abram para a gente enxergar as tuas promessas. Sim. Porque as tuas promessas, elas são verdadeiras, elas são genuínas. Todas elas vão se cumprir. Quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos, pela tua boa palavra. Eu repreendo toda dor no peito, toda dor no coração, todo ataque de aflição, em nome de Jesus, caia por terra. Declarando, Senhor, a liberdade do teu Espírito para trabalhar em nós, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cada promessa tem um desafio. Mas se a gente manter os olhos na promessa, a gente encara o desafio, né, apóstolo? Se a gente botar os olhos no desafio, a gente não vai querer encarar. Mas se a gente colocar os olhos na promessa, a gente encara o desafio. Amém? Glória a Deus, que palavra tremenda. Vamos encarar o desafio? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Jesus, por essa noite, pela tua palavra. Em nome de Jesus. Deus, obrigada pelo culto de hoje, Deus, pela palavra, Deus, pelas pessoas que vieram hoje, pelas pessoas que ainda vão vir, Deus. Nos leva com segurança para casa, Deus. Protege a nossa mente, o nosso coração. Guarda essa igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente nessa noite. O Senhor te guarde, te conduza, te direcione e nos ajude a vencer os desafios para chegar na promessa, em nome de Jesus. Deus te abençoe até o próximo sábado. Hoje é o nosso último culto do ano, né, de 2025. Vamos aplaudir o Senhor por esse ano maravilhoso neste lugar que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Jesus, por este ano de 2025 no Oeste. Nós te agradecemos. Dia 31, então, o nosso culto de virada na sede. E semana que vem, o nosso primeiro culto de 2026 nessa casa. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Aleluia!